Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à sexta rodada do torneio interzonal em Petrópolis, em 1973, com a participação aí do nosso brasileiro Henrique da Costa Mecking, o Mequinho. E aqui, enfim, esse torneio ele dá 3 vagas para o torneio de candidatos, é um dos torneios mais importantes do mundo na época. Henrique Mecking está invicto nas 5 primeiras rodadas. Empatou as 3 primeiras, venceu a 4ª rodada, empatou a 5ª rodada, inclusive contra Lajos Portis, o Botvinnik húngaro. Então o Henrique Mecking fazendo muito bonito aí, o nosso grande mestre aos 21 anos de idade. E agora ele vai encarar nessa 6ª rodada ninguém menos do que Samuel Reshevsky, a lenda americana, norte-americana, a lenda do xadrez. Então assim, é realmente um adversário, é um gigante aqui no tabuleiro. Vamos ver essa partida. Mequinho de brancas abre com o peão do rei E4 e o Reshevsky responde aqui com E5. Temos cavalo em F3, cavalo C6 e aqui, mais uma vez, o Mequinho escolhe aí a abertura espanhola ou Rui Lopes com o bispo B5, A6 aqui pelo Reshevsky, bispo em A4 e cavalo então em F6. A defesa morphe, atacando agora o peão central. Roque permitindo a captura. O Reshevsky prefere desenvolver o bispo com o bispo em E7, torre E1, B5 atacando o bispo vai para B3 e agora D6. D6 protege o peão de 5 e libera o cavalo. Muitas vezes esse cavalo vai vir para A5 atacar o bispo e liberar o peão para poder jogar C5. A partida segue com C3, dando uma casa de fuga aqui para o bispo em C2 e também preparando para jogar D4. A partida segue com roque, H3, impedindo aqui a entrada do bispo em G4 e agora cavalo em B8. Essa variante aqui, as pretas não vão com o cavalo para A5, preferem jogar com o cavalo aqui em B8, talvez para arrumar para D7 no futuro e de qualquer forma preparando para jogar C5. D4 aqui pelo Mequinho, cavalo de B em D7, cavalo de B em D2 e agora bispo em B7, colocando pressão no peão central. Impedindo o imediato cavalo F1, né? Então aqui muitas vezes as brancas nessas linhas de Rui Lopes vão querer manobrar o cavalo para F1, G3 e colocar o cavalo aqui em F5. Então bispo B7 impede o imediato cavalo F1. Bispo C2, então agora colocando mais uma proteção e liberando o cavalo para poder ir para F1. Torre E8 e aqui primeiro A4 pelo Mequinho. Bispo em F8 e agora B4. A5, B por A5, torre por A5 e torre em B1. Olha só que legal esse lance do Mequinho, colocando pressão no peão, aproveitando aqui do tema da cravada. A partida segue com bispo em A6 e agora A por B5, torre por B5 e bispo volta lá para B3. Muito interessante essa manobra aqui do Mequinho, evitando aí as trocas de peças e fazendo pressão nesse que é o ponto fraco aí na abertura Rui Lopes. As brancas, quando podem fazer pressão em F7, é uma excelente possibilidade e o Mequinho está indo para isso. A partida segue com torre em E7 e veja como a cooperação entre as peças aqui do Reshevsky começa a ficar meio atrapalhada, né? Aqui a torre meio bloqueando o bispo, a torre bloqueando o outro bispo, uma situação aí bastante diferente. A partida segue com dama em C2, conectando no futuro aqui as torres, enfim, já desenvolvendo aqui a dama, trazendo mais uma proteção para os pontos de C3 e E4, torre B8 e agora cavalo em G5. Opa, olha o Mequinho indo para cima, fazendo pressão agora aqui no ponto de F7. E aqui, por exemplo, não dá para pensar num lance como H6, não foi o lance jogado. Aqui o Mequinho teria uma belíssima combinação por conta desse bispo solto aqui. Então daria para capturar primeiro aqui em F7, cavalo por F7, torre por F7, bispo por F7, rei por F7 e aí dama em A2 daria cheque e capturaria o bispo que está solto, né? Primeiro, claro, acho que torre por B8, enfim. Aqui, né, por exemplo, depois de D5, torre por B8. Se jogasse cavalo aqui por B8, é bonita essa posição, né? Aí viria D por E5 com um ataque feroz aqui do Mequinho, apesar de ter uma peça a menos, aqui ele teria uma posição muito vantajosa. Depois de cavalo por E4, torre por E4, o peão cravado e o Mequinho com certeza teria uma posição vencedora nessa variante. Legal, né? Muito bonito. Então cavalo G5 aqui pelo Mequinho, ele com certeza calculou tudo isso, tá indo para cima. O Reshevsky sabe que o ponto todo é o bispo solto, portanto ele joga bispo aqui em B7.
E o Mequinho segue firme aqui, segue com F4, segue atacando. O Reshevsky agora tenta expulsar o cavalo com H6. E agora F por E5, aqui pelo Mequinho atacando o cavalo do Reshevsky. D por E5 e agora sim o cavalo de G volta para F3. C5 pelo Reshevsky tentando soltar aí o jogo, mas agora bispo em A3, cravando aqui o peão de C5. A partida seguiu com dama em C7, trazendo mais uma proteção para o peão de C5. E cavalo em H4, o cavalo do Mequinho tá de olho aqui na casa de F5, o Mequinho tá jogando muito, tá indo para cima do Reshevsky, o Reshevsky tá com problemas aí na posição. O Reshevsky segue com torre de E em E8, liberando aqui o bispo, finalmente conectando as torres. E agora dama em A2, pressão total no ponto de F7. A partida seguiu com cavalo aqui em B6, agora D por E5, torre por E5 e agora lá vem ele. Bispo por F7, cheque. Puxa, Rafael, mas aí tá defendido. Acho que o Mequinho não viu isso. Claro que viu. O ponto todo é que a dama tá defendendo o cavalo, então a ideia é desviar a defesa aqui do cavalo depois de algumas trocas. Dama por F7, dama por F7, cheque, rei por F7 e torre por B6. E o Mequinho já tem um peão a mais aqui contra o Reshevsky. A posição é muito interessante. A partida seguiu com cavalo em D7, agora atacando a torre, também trazendo mais uma proteção para o peão de C5. Torre B5 pelo Mequinho, mantendo o incômodo aqui mantendo, né, todo o ataque possível no peão de C5. E a partida seguiu agora com bispo em A6 pelo Reshevsky, propondo aqui a troca das torres e tudo mais. Mas existe um tema tático nessa posição. E se você quiser dar pausa então e encontrar o lance do Mequinho, o Mequinho ele faz um lance aqui. E o Samuel Reshevsky abandona a partida, pessoal. O nosso garoto Mequinho de 21 anos aqui venceu a lenda do xadrez norte-americano no Rio de Janeiro, no torneio interzonal em Petrópolis em 1973. Um momento histórico aqui para o brasileiro. E eu espero que você tenha encontrado aqui o único lance vencedor aqui da posição. Torre em F1, cheque. E aqui todas as linhas a partir dessa posição levam a vitória forçada para as brancas. Por isso que nessa posição Samuel Reshevsky abandonou. Vamos explorar. Torre F1 traz cheque. E aqui existe um tema da sobrecarga. As peças aqui do Reshevsky estão sobrecarregadas. Vamos ver. Se rei G8, tá? Se fosse continuando assim, aqui poderia seguir com torre por B8. Então desviando aqui o defensor dessa torre. E também o defensor do bispo. O ponto todo é esse. Depois de cavalo por B8, por exemplo, poderia seguir com torre por F8, cheque, rei por F8 e o bonito cavalo G6. E o Mequinho ficaria com uma peça a mais depois de rei cheque, né, capturando a torre na sequência. Rei F7, cavalo por E5 e um final com uma peça a mais. Rafael, volta aí, tem outras variantes aí que depois de rei G8 você falou torre aqui por B8, mas está caindo a torre aqui em F1. Tá bom, vamos ver, bem notado. Depois de bispo por F1, o Mequinho poderia seguir simplesmente com torre B7. Por enquanto a questão material está igual, uma torre para cada um e 3 peças menores para cada um, mas aqui o Reshevsky teria o cavalo atacado e o bispo atacado. Então são 2 peças atacadas, o bispo não consegue voltar protegendo o cavalo, porque aqui simplesmente torre captura o bispo, e o cavalo não consegue sair atacando a torre, então também não dá para tentar algum contra-jogo nesse sentido. Então aqui, enfim, qualquer lance, cavalo aqui em F6 colocando o cavalo em segurança, está caindo o bispo. E aqui o Mequinho mais uma vez teria uma peça a mais, fantástico, né? Poxa, Rafael, mas você falou rei G8, aí tudo bem, vamos ver rei E6, vai que aí fica protegendo aqui a torre, não daria certo? Aqui também não dá, mais uma vez, aqui olha o tema da sobrecarga, né? O cavalo estaria tentando defender todo mundo, então simplesmente torre por B8, cavalo por B8 e torre aqui por F8, né? Rafael, você passou depressa demais. Depois de torre por B8 tem bispo por F1. Não vem me enganar, não. Aqui bispo por F1 também não adianta, porque primeiro torre E8, cheque. E depois aqui de rei F7, por exemplo, tanto faz. Torre por E5, cavalo por E5 e aí rei por F1. E também nessa variante o Mequinho ficaria aí com uma peça a mais. Então, em todas as variantes, o Mequinho ficaria com uma peça a mais e por isso que o Reshevsky abandonou. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. 97,2% de precisão aí para o Mequinho,
Que beleza, hein? E 90,2% de precisão aí pro Reshevsky. 13 aí dos lances do Mequinho foram os melhores contra 11 do Reshevsky. Dois lances excelentes pro Mequinho, 2 bons. 13 lances aí de livro, como toda boa Ruy Lopes. A turma vai longe aí nos lances teóricos. 4 imprecisões do Reshevsky, nenhuma pro Mequinho. 2 erros pro Mequinho, nenhum erro pro Reshevsky. Mas uma gafe aí pro Reshevsky. Vamos olhar esses erros, vamos olhar a gafe, vamos tentar entender o que aconteceu aí na partida. Então vamos voltar aqui para o tabuleiro. E aqui, enfim, o computador considera que nessa posição o lance jogado pelo Mequinho F4 considera um erro. Aqui o computador considera que D por E5 seria um lance mais forte nessa posição. Então aqui depois de D por E5 não daria para capturar de peão nessa posição por conta de bispo A3. E essa posição seria muito forte aqui para as brancas, tá? Por exemplo, C5 e dama A2, e o ataque aqui em F7 é muito forte e não dá mais para defender, tá? Então, uma outra possibilidade nessa posição, depois de D por E5, seria cavalo por E5. Mas aí o Mequinho também teria, agora sim, o lance F4, e aí depois de, por exemplo, o cavalo aqui em G6, cavalo por F7, torre por F7, bispo por F7 e rei por F7... contra-intuitivo a gente fazer isso, né? Entregar 2 peças aí por uma torre e um peão, mas é que o ponto todo é que aqui a posição do Mequinho ficaria muito boa com a continuação, tentando explorar o rei exposto. Cavalo em F3, o rei teria que desesperadamente voltar, porque está vindo dama em A2 e tudo mais, então rei G8 seria uma possível continuação, e depois de dama em A2 cheque, aqui, enfim, rei H8 perderia imediatamente por conta de cavalo G5, vindo para F7. Então aqui as pretas teriam que jogar D5 e depois de E5, o Mequinho teria uma posição muito boa. Aqui entra uma questão de cooperação entre as peças, né? A atividade das peças do Mequinho estaria muito forte aqui. O cavalo aqui teria que vir para uma posição passiva em H5, estaria vindo dama aqui em A7, pressionando o bispo, fazendo uma cravada também, o bispo não pode sair se não cai a torre. O Mequinho realmente ficaria com um peão passado aqui muito perigoso. Então aqui teriam elementos dinâmicos para o Mequinho que justificariam aí entregar 2 peças aí por torre e peão, tá? O tema do rei exposto, a falta de cooperação entre as peças negras e a atividade das peças brancas. Tá? Então seria uma continuação que o computador acredita ser melhor aqui, imediatamente capturar aqui ao invés do lance F4. Esse foi o primeiro erro considerado pela Engine. E o segundo erro aqui do Mequinho, nessa posição o Mequinho faz esse lance com cavalo em H4 para vir para F5 e tudo mais. Aqui o computador considera que o lance D5 é mais forte. Eu tenho certeza que o Mequinho considerou esse lance e eu acredito que aqui, apesar da Engine dizer que é o lance mais forte, as pretas têm total condição de parar esse peão passado, né? Então D5, que é o lance considerado pela Engine o mais forte, não necessariamente ele bloqueia aqui o próprio bispo. Tudo bem, ele cria um peão passado, mas as pretas se seguram bem com cavalo E8 e depois de, por exemplo, dama D3, cavalo D6, as pretas conseguem com sucesso bloquear o peão passado com o cavalo, que é uma manobra, a melhor peça, né, para bloquear o peão passado é o cavalo. Ele continua atuando em casas importantes, aí mesmo atrás aqui desse peão, né? Então aqui dificilmente as brancas conseguem avançar na posição, estrategicamente falando, com o cavalo bloqueando aí o peão passado. Deve ter sido isso que o Mequinho considerou. A Engine, enfim, considera que essa continuação seria melhor, portanto deu um erro para o Mequinho. E a gafe do Reshevsky, vamos dar uma olhada onde é que ele perdeu a mão. Foi no último lance que ele fez aqui. Nessa posição a gente tem uma posição perfeitamente equilibrada. Aqui o tema da sobrecarga, né? Esse cavalo tá meio que protegendo todo mundo, né? Então aqui realmente o que o Reshevsky deveria fazer é soltar um pouco a carga do cavalo, voltar aqui com essa torre de forma que as torres fiquem conectadas e o cavalo fica liberado da defesa da torre lá de B8, tá? E aqui a gente tem uma posição completamente equilibrada, tá? Enfim, torre em B1 aqui, pressionando simplesmente bispo em C6, tá? E aqui a gente teria inclusive algumas trocas e tá tudo certo, né? Aqui as pretas se seguram bem, mas o Reshevsky aqui já talvez psicologicamente abalado, o Mequinho botou pressão na partida toda, né? Aqui ele logo quis forçar uma troca de peças com o bispo em A6, mas caiu aí
nessa posição bonita aqui do Mequinho, né? Excelente a posição, linda, lindo o lance aí, o único lance que ganha, torre F1 cheque, muito legal, né? Muito bacana, é isso, pessoal, o Mequinho aí, uma vitória importante no torneio aí de Petrópolis, continua invicto ao final da 6ª rodada, e é isso, a gente continua aí com a nossa playlist para ver se o Mequinho vai ou não conseguir essa vaga para o torneio de candidatos, como é que ele vai se sair nesse torneio. Tá bem, pessoal? É isso por enquanto. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!